Se você chegou aqui nesse vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar a sua curtida, para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo. Nós vamos começar fazendo o anel mágico. Dar 2 voltinhas no dedo. Colocar a agulha por baixo da primeira laçada e puxar o fio lá de trás. E aqui nós vamos prender. Aperta um pouco o nozinho. Vamos levantar uma correntinha. E nós vamos trabalhar 10 pontos baixos dentro desse anel mágico. Então, essa primeira correntinha já conta como um ponto baixo. Nós vamos trabalhar mais 9 para completar os 10. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9. Com a correntinha, são 10 pontos baixos. Nós vamos fechar o anel mágico. Aperta bem. Fechamos o anel mágico. Nós vamos pular o primeiro ponto, vamos vir aqui no segundo ponto, de trás para frente no segundo ponto. Vamos puxar essa laçadinha aqui lá para trás. Vamos ajustar bem aqui essa laçada. E essa laçadinha que a gente fez aqui para fazer o fechamento, ela vai substituir o primeiro ponto. Então, ela vai ser contada como ponto. Quando a gente vier trabalhando nessa próxima carreira, a gente vai trabalhar em cima dessa laçadinha como se ela fosse um ponto normal. Então, agora nessa carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto. Então, aqui a gente vai voltar com a agulha aqui no mesmo ponto. Fazer um ponto baixo. No mesmo ponto, a gente coloca outro ponto baixo. Ficam 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vamos para o próximo ponto. E novamente fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Nós vamos fazer dessa maneira por toda a carreira. 2 pontos baixos em cada ponto de base até o final. Eu vou fazer aqui e volto com vocês no fechamento. Voltei aqui com vocês. Como eu falei, essa laçadinha que a gente fez, ela substituiu um ponto.
Então, a gente vai trabalhar em cima dela normalmente. Então, aqui eu tô com 18 pontos. Eu fiz 2 pontos em cada um, fiquei com 18. Eu tenho que colocar 2 pontos dentro dessa laçadinha para fechar os 20 pontos dessa carreira. Então, dentro dela, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Um. Dois. Coloquei os 2 pontos baixos, fechamos aqui os 20 pontos dessa carreira. Nós vamos fechar novamente da mesma maneira que a gente fechou na primeira, pulando o primeiro ponto, indo no segundo de trás para frente. Vamos puxar essa laçadinha lá para trás. E novamente vai formar aquela laçada que vai substituir o primeiro ponto. E agora, nós vamos começar a trabalhar a terceira carreira. Aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto, um ponto baixo, desculpa, um ponto baixo e um aumento. Então, aqui no primeiro, eu faço um ponto baixo sozinho. E na próxima, eu faço um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo ponto. Fiz o primeiro, volto no mesmo lugar e faço outro ponto, que é o aumento. No próximo ponto, nesse próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho. Ponto baixo sozinho. No próximo, o aumento. No próximo, 2 pontos baixos sozinho no mesmo lugar. Um. Dois. E nós vamos trabalhar dessa maneira nessa carreira. Um ponto baixo sozinho. Um ponto baixo sozinho. E um aumento. Eu vou fazer e volto com vocês no fechamento. Aqui eu já fiz os 28 pontos, né? Nós vamos fechar aqui com 30 pontos. Então, eu comecei com um ponto baixo sozinho. Aqui eu fiz um aumento, um ponto baixo sozinho. Então, aqui na nossa laçadinha, que é o ponto substituto, nós vamos precisar colocar 2 pontos baixos para fechar os 30 pontos. Então, entre um ponto baixo e outro sozinho, entra o aumento. Então, o nosso aumento ficou aqui em cima da nossa laçadinha. Nós vamos colocar nela 2 pontos baixos. Um. Dois. Então, colocando os 2 pontos baixos, vamos fazer o fechamento dessa carreira, pulando o primeiro ponto, indo aqui no segundo, puxando a laçadinha lá para trás. E aí, fica o nosso ponto aqui substituto, a nossa laçadinha substituindo o primeiro ponto novamente. E nessa próxima carreira, eu fiz uma adaptação, eu precisei adaptar dessa maneira, para que o círculo, ele não fique embabadando. Então, o que acontece? Nessa próxima carreira, eu não vou colocar aumento, eu vou trabalhar ponto sobre ponto até o final, sem aumentos. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo já no primeiro. Volto no mesmo lugar aqui, faço um ponto baixo. E vou seguir dessa maneira até o final, fazendo... E vou seguir dessa maneira até o final, fazendo ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Um ponto baixo para cada ponto de base.
Nós vamos fazer dessa maneira até o final. Eu vou fazer aqui a minha. E volto com vocês no final do fechamento dessa carreira. Ponto sobre ponto sem aumento. Então, voltei aqui no final da carreira. Sobrou aqui a nossa laçadinha, onde a gente também faz um ponto. Vamos fazer aqui o último ponto baixo dessa carreira. E vamos fazer o fechamento. Da mesma maneira, pulando o primeiro ponto. E aqui vai ficar desse jeito. Então, a nossa última carreira com aumento foi essa daqui, a terceira carreira. Na terceira, a gente trabalhou um ponto baixo sozinho e um aumento, um ponto baixo sozinho e um aumento. Já nessa carreira, que é a quarta carreira, a gente não trabalhou com aumentos, a gente fez pontos sobre pontos. Então, agora nessa carreira, que é a quinta carreira, nós vamos trabalhar um ponto sozinho. No próximo ponto, a gente faz mais um, também sozinho, e um aumento. Então, serão 2 pontos só e um aumento. Vamos de novo para vocês pegarem, que eu acho que ficou um pouco confuso. Então, nessa carreira, serão 2 pontos sozinhos, nós vamos trabalhar 2 pontos sozinhos e um aumento. Tá aqui, ó, um. No próximo, um. E no próximo, a gente faz 2 no mesmo ponto, que é o aumento. No mesmo lugar, mais um ponto. 2. Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento. Até chegar aqui ao final. Eu vou fazer e volto com vocês. Voltei aqui no final dessa carreira novamente. Aqui a gente começou com 2 pontos sozinhos, né? Um ponto sozinho, outro ponto sozinho. 2 sozinhos antes do aumento. E aqui eu fiz o aumento, já trabalhei 1 e 2 sozinhos. Então, aqui na nossa laçadinha, tem que ser um aumento, para ficar no meio desses pontos sozinhos. Então, nós vamos trabalhar aqui um aumento na laçadinha. Vamos colocar 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1. 2. 2 pontos baixos. E vamos fazer o fechamento novamente. De trás para frente, no segundo ponto, puxa a laçadinha lá para trás. Vai formar a nossa laçadinha, né, que é o nosso ponto substituto. Nós vamos voltar aqui no mesmo ponto, onde tá saindo a laçada atrás. E fazer o ponto baixo. Aqui eu já vou começar com um aumento. Eu fiz um ponto, vou voltar no mesmo ponto. E fazer o aumento. Então, eu comecei essa carreira com um aumento. E nós vamos trabalhar agora 3 pontos sozinhos. Fiz um aumento, vou no próximo, um ponto baixo, sozinho. No próximo, outro ponto baixo, sozinho. No próximo, ponto baixo, sozinho. Fizemos 3 pontos baixos sozinhos, vamos trabalhar um aumento no próximo. Então, eu venho aqui, coloco um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Então, aqui a sequência vai ser essa: 3 pontos baixos sozinhos,
Um. Dois. Três pontos baixos sozinho. E no próximo um aumento. Eu vou fazer e volto com vocês, tá? Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos sozinho e um aumento. 3 pontos baixos sozinho e um aumento até o final. Eu vou fazer e volto com vocês. Vamos fechar aqui essa carreira. Então, aqui eu comecei essa carreira com um aumento. Fiz um aumento, 3 pontos baixos e outro aumento. Aqui eu também fiz um aumento, já fiz um aumento e me sobraram aqui os 2 pontos e aquela laçadinha que também a gente conta como um ponto. Então, me sobraram os 3 pontos certinhos para fazer o fechamento. Então, eu vou fazer os 3 pontos baixos. Um. Dois. E o terceiro aqui na nossa laçadinha. Três. Fiz o terceiro. Abro um pouco a laçada e vou fazer o fechamento aqui no segundo ponto. Puxo essa laçada de trás para frente. E aqui a gente já fechou com 50 pontos. Nós estamos aqui com 50 pontos. Essa é 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta carreira. Que eu conto aqui a primeira também, eu conto o círculozinho já dos 10 pontos, né? Então, aqui foram 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos. Aqui nós repetimos 30 pontos sem aumento. Nessa aqui a gente fez 40 pontos e agora 50 pontos. A próxima carreira é a nossa última carreira de pontos baixos. Então, aqui nós fechamos com 50 pontos. Na próxima carreira, eu preciso fechar com 54 pontos. Eu vou precisar ter 54 pontos, porque nós vamos trabalhar pontos múltiplos de 3. Como eu tenho 50, eu fiz uma adaptação para criar os 4 pontos extras que eu preciso. Então, nós vamos fazer aqui nessa carreira? Nós vamos começar com o primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feitos 10 pontos baixos, nós vamos colocar um aumento. No próximo ponto, nós vamos colocar um aumento. Então, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. E vou repetir por 4 vezes esse processo. Fazer 10 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. E aí, eu volto com vocês no final. Voltei aqui. Então, a gente fez aquela adaptação de 10 pontos e um aumento por 4 vezes. E sobrou aqui pra gente, contando com a nossa laçadinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Então, aqui, eu já tô com 48 pontos. Eu preciso ficar com 54. Eu vou fazer esses 6 pontos, que vai me fechar os 54 pontos dessa carreira. Então, eu tô com 48.
49, 50, 51, 52, 53 e o último ponto, que é em cima da nossa laçadinha, né, que é o ponto substituto, 54 pontos. Então, fechamos a carreira aqui com 54 pontos. Aqui nós já vamos arrematar. Então, eu vou cortar aqui essa pontinha, porque essa foi a nossa última carreira, pontos baixos. Vou cortar aqui a ponta. E aqui, para arrematar, nós vamos puxar toda essa laçadinha. Vamos vir da mesma maneira que a gente fez nos fechamentos, aqui no segundo ponto, pegando as duas alcinhas. Vamos puxar a ponta do fio lá para trás. Desse jeito. Agora, a gente volta aqui onde tá saindo o fio. A gente introduz a agulha aqui de trás pra frente no meio. No meio da correntinha. E pega a ponta do fio e puxa. Aqui para trás. E aí, ele vai fechar dessa maneira, fechando o último ponto, fazendo um ponto substituto em cima do outro. Que não vai interferir na contagem. Nós vamos continuar aqui com 54 pontos. Aqui eu vou virar. E nós vamos esconder esse fio aqui na parte de trás. Aqui vocês podem esconder da forma que vocês acharem melhor para fazer esse acabamento. Vou passar ele aqui, por baixo de algumas pontas. Esconder ele aqui, né? Pronto. E aqui a gente corta ele. E sela com o isqueiro, né? Essa aqui eu vou deixar para arrematar no final. Então, aqui a primeira parte da base da nossa bolsa, o primeiro círculo, já está pronto. Nós vamos trabalhar agora o ponto pipoca, né? Eu vou fazer a troca da cor da linha. Vou trabalhar com um tom de rosa mais escuro. Nós vamos fazer uma peça semelhante a essa aqui. Nós precisamos ficar com duas peças iguais a essa aqui. Então, eu já tenho uma pronta, né? E essa é a que a gente tá fazendo. Então, agora nós vamos fazer a troca da linha para trabalhar essa parte aqui de cima. Essa parte do detalhezinho do ponto pipoca. Eu já volto com vocês pra gente começar nessa parte aqui do acabamento. Então, voltamos aqui com a nossa base. Vamos fazer a troca de linha agora, começar com esse rosa, um tom mais escuro. Aqui você pode escolher qualquer uma desses pontos para começar, qualquer uma dessas correntinhas aqui de cima. Sendo que nós vamos trabalhar apenas nessa alcinha de trás. Aqui nós vamos trabalhar pegando apenas essa alcinha aqui de trás. Então, a gente deixa uma pontinha do fio para arrematar no final. Puxa aqui a laçadinha. E nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas, ela equivale a um ponto alto. Então, aqui nós já trabalhamos o primeiro ponto alto em uma correntinha. Vamos dar a laçada aqui na agulha. Vamos no próximo ponto, pegando só a alcinha de trás. E vamos fazer mais um ponto alto. Vamos dar altura no ponto para ficar igual. E vamos fazer aqui outro ponto alto. Então, nós ficamos com 2 pontos altos. Vamos dar a laçadinha na agulha.
No próximo ponto, só na laçadinha de trás, nós vamos fazer 4 pontos altos no mesmo lugar. Então, já fiz um. Dois. Três. No mesmo lugar. 4. Então, nós ficamos com 4 pontos altos no mesmo lugar. Nós vamos voltar no primeiro ponto dos 4 que a gente fez, ó. 1, 2, 3, 4. E vamos pegar as 2 alcinhas de cima do ponto e vamos puxar a laçadinha aqui para fechar o ponto, para formar o ponto pipoca. Vai ficar desse jeito. Fechou, você precisa fazer um ponto baixíssimo aqui para fechar, para segurar o ponto. E nós vamos fazer uma correntinha de separação. Uma correntinha de separação. Vamos dar a laçada na agulha. Vamos vir no próximo ponto, logo aqui do lado do ponto pipoca, pegando só a alcinha de trás novamente. Dá altura no ponto. E vamos fazer ponto alto. Eu vou desmanchar porque ficou muito folgado aqui esse ponto. Então, vamos dar a laçadinha. Pronto. Fizemos um ponto alto, vamos dar a laçada. Fazer mais um, pegando só a laçadinha de trás. 2. Então, fizemos 2 pontos altos separados. Um em cada laçadinha. Vamos vir no próximo ponto, só na laçadinha de trás, aqui novamente, ó. E vamos colocar 4 pontos altos no mesmo lugar novamente. Então, nós vamos fazer 4 pontos altos. 1. 2. 3. 4. 4 pontos altos no mesmo lugar. Vamos voltar no primeiro dos 4. As 2 laçadinhas. Puxar. Fechar. Prender ele. E fazer a correntinha de separação. Essa correntinha eu deixo ela bem folgadinha. E vamos repetir esse processo até o final. 2 pontos altos sozinhos. Não, vai pra lá não, calma aí. Tá todo pedido aí, então aí, não, vai pra lá não. 2 pontos altos sozinhos. Então. E 4 pontos altos no mesmo lugar. 1. 2. 3. 4. Vamos fechar. Prender. Correntinha de separação. E vamos repetir. Nós vamos fazer dessa maneira até aqui o final. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Voltei aqui. Então, aqui eu já fiz o ponto pipoca, já fiz os 2 pontos altos,
E sobrou aqui um ponto pra gente trabalhar, que é onde nós vamos fazer o último ponto pipoca. Então, aqui nós vamos fazer 4 pontos altos nesse lugar. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui nós vamos fazer a correntinha de separação. E nós vamos fechar aqui na terceira correntinha desse primeiro ponto, que foram as 3 correntinhas que a gente fez. Então, só que aqui, como é o acabamento, nós vamos fechar dessa maneira. Nós vamos já cortar aqui o fio. Puxar, né, a ponta. Pegar as 2 laçadinhas de cima da corrente. Puxar o fio aqui para trás. Voltar aqui na primeira. Do mesmo jeito que a gente fechou no acabamento da primeira base. E fechamos aqui. E aqui agora nós vamos arrematar aqui atrás, esconder essa ponta. Eu gosto de trazer ela para ficar junto com essa aqui, ó, que nós já vamos fechar as 2 junto. Desculpa, fugi um pouco da tela. Deixar as 2 aqui. Vou dar um nozinho aqui, ó. Eu faço apenas um nó para não ficar com muito volume do outro lado. E aí, eu corto as 2 pontinhas. Corto a primeira. E já queimo aqui com isqueiro. Corto a segunda, puxo bem aqui para eu tentar esconder, porque esse fio aqui, ele escurece um pouco quando ele queima. Então, eu jogo ele para baixo do... Ficar dessa maneira. Gente, eu acabei fazendo o arremate aqui, né, como eu mostrei pra vocês. Só que, na verdade, era pra eu ter continuado, porque aqui leva mais uma carreira de pontos baixos. Aqui, ó, essa parte aqui de cima. Essa aqui é uma carreira de pontos baixos que a gente faz aqui em cima. Então, ao invés de cortar logo, vocês fazem só o fechamento e já continua com o fio fazendo o ponto baixo. Então, eu vou até pegar aqui na mesma direção onde a gente fez o fechamento. A gente fez o fechamento aqui nesse ponto. 1, 2, nesse ponto. Então, eu vou pegar aqui nele, para dar continuidade nessa carreira de ponto baixo. Que vai ser por dentro, pegando as 2 alcinhas. No caso aqui, eu cortei meu fio, né? Mas vocês podem continuar direto. Nós vamos fazer pontos baixos, pegando em cima de cada
de cada ponto, inclusive no ponto de fechamento. Aquele pontinho que a gente faz para fechar o ponto pipoca, a gente faz ponto baixo nele também. Aqui, ó. Fiz em cima do ponto que faz o fechamento do ponto pipoca. O próximo ponto é aquele de separação. No ponto de separação, eu pego aqui pelo meio mesmo. Pego no meio, faço o ponto baixo. Aí, vou no próximo ponto, que é do ponto alto. Aqui, ó. Próximo ponto alto. A gente vai fazendo um ponto baixo em cima de cada correntinha dos pontos de baixo. Inclusive, nesse pontinho aqui, que é feito para fechar o ponto pipoca. A gente faz nele também para evitar que a peça fique encolhida. Aí, vem no ponto de separação, a gente faz pelo meio dele. O próximo ponto. Então, nós vamos fazer dessa maneira, ó. Vamos dar a volta em toda essa parte, os pontos pipoca aqui, fazer a volta, fazendo uma carreira de pontos baixos em cima, até chegar aqui no final. Eu vou fazer e volto aqui com vocês. Agora sim, pessoal, voltei aqui, né? Eu acabei me equivocando aqui, cortei o fio antes de fazer essa carreira de pontos baixos. Mas eu já finalizei ela aqui, fiz a carreira de pontos baixos. Então, aqui, pessoal, agora eu finalizei, né? Fiz toda essa parte aqui, fiz a carreira de pontos baixos que ficou faltando. Agora sim, a gente tá com as duas peças, né? A parte da frente e a parte de trás da bolsa. Nós vamos trabalhar agora a lateral, fazer a parte que vai fazer o fechamento aqui entre uma peça e outra. A peça que vai entrar aqui no meio. E eu vou começar com vocês agora essa peça. Para a lateral, nós vamos começar fazendo o nozinho inicial. E aqui nós vamos fazer 6 correntinhas. Nós vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Nós vamos pular a primeira correntinha, vamos vir aqui na segunda e trabalhar pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos ficar com 5 pontos. Vamos fazer a correntinha para virar o trabalho. E vamos trabalhar aqui na argolinha de trás. Vamos pular a correntinha que a gente fez para virar. E vamos trabalhar pontos baixos novamente na alcinha de trás da corrente. Vamos fazer 5 pontos novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Feitos 5 pontos, a gente vai fazer a correntinha para virar novamente. E a partir daqui, nós vamos trabalhar pontos baixos duplos. O ponto baixo duplo, a gente trabalha dessa maneira. Vamos pular a correntinha que a gente fez.
Vamos pegar a argolinha de trás da primeira carreira e vamos lá na carreira de baixo e pegar também a alcinha que está na parte de cima. Então, nós vamos pegar a alcinha da carreira que estamos trabalhando e da carreira anterior. Vamos puxar a laçada do fio por dentro das duas carreiras e fazer o ponto baixo. Então, esse é o ponto baixo duplo. Novamente, nós vamos pegar a alcinha da carreira que estamos trabalhando, a alcinha da carreira de baixo, puxar o fio e fazer o ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira a partir daqui, fazendo ponto baixo duplo, para que essa peça fique bem estruturada e dê firmeza na bolsa. Aqui eu já fiz 4 pontos. O 5º ponto, vocês vão reparar que ele fica um pouquinho mais apertadinho. Mas é importante vocês pegarem, abrir um pouquinho aqui para não pular esse ponto. E pegar as duas laçadinhas, tanto a de cima quanto a de baixo, para poder finalizar o ponto baixo. E aqui nós vamos fazer a correntinha para virar. E vamos voltar trabalhando novamente pontos baixos duplo. As alcinhas, elas vão estar sempre alinhadas, na mesma direção. 1. 2. 3. 4. 5. Correntinha para virar. E nós vamos trabalhar algumas carreiras. Eu vou fazer e volto para dizer quanto que essa peça ficou medindo. Eu vou fazer e volto aqui para dizer para vocês com quantos centímetros essa peça vai ficar. Então, aqui, pessoal, eu já finalizei aqui a lateral da bolsa. Eu vou medir para vocês, para ver quanto que ela ficou medindo. Ela ficou medindo exatamente 52 centímetros. Então, essa é a medida que a gente vai precisar para fazer a lateral da bolsa. Então, a lateral aqui já tá pronta. Agora, nós vamos costurar essa lateral aqui nas nossas duas peças que a gente fez, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa costura. Cinco minutos. Então, aqui nós vamos começar a costurar a lateral. Eu vou pegar aqui o primeiro ponto da lateral. Vou pegar essa alcinha aqui de fora. Pegar aqui essa alcinha. E aqui eu vou começar em qualquer ponto aqui. Vou começar aqui na direção do ponto pipoca. Pegando também somente a alcinha aqui de trás. Vou pegar o fio. Passar aqui por dentro. E fazer um ponto pra firmar aqui. Pra dar um nozinho. E aqui eu vou aqui nessa laçada do primeiro ponto, da primeira carreira. Aí, vou no próximo ponto. Puxo o fio. E faço um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos fechando com pontos baixíssimos. Agora, eu vou aqui em cima dessa alcinha aqui de cima do nó. Pega a laçadinha. Pega a alcinha de trás do ponto da base redonda. E faço um ponto baixíssimo.
Então, eu vou fechando dessa maneira. Uma aqui no espaço, né? E a outra em cima do nozinho, pegando essa laçadinha aqui, que fica aqui embaixo. E vou costurando dessa maneira. Uma laçadinha, cada laçadinha dessa é um ponto. E nós vamos costurar dessa maneira até chegar no final da base da lateral. Fazendo pontos baixíssimos dessa maneira. Nós vamos costurando assim, até chegar aqui no final dessa ponta. Sempre os pontos, eles vão estar alinhados, um na direção do outro. Eu vou fazer aqui e volto com vocês quando eu chegar aqui no final da base dessa lateral. Então, aqui, pessoal, já cheguei aqui no último ponto. Já fiz aqui o último ponto. Aqui eu vou fazer uma correntinha para fechar aqui. E vou trabalhar essa lateral já aqui para fazer o acabamento desse lado. Então, aqui eu vou colocar um ponto baixíssimo em cada argolinha dessa aqui, para já fazer esse acabamento aqui desse lado. A gente vai pegando essas argolinhas que estão aqui à mostra e vai fazendo ponto baixíssimo para ficar um acabamento bonitinho aqui na lateral. Pronto, fiz aqui desse lado. Aí, nós vamos pegar a outra base e começar a costurar esse outro lado. Eu vejo aqui onde que começou a costura, só para poder começar na mesma direção. Aqui, ó, eu vou começar aqui nesse ponto. Joga aqui o fio. Aí, vou pegar aqui nessa primeira laçadinha aqui de cima. Pega essa laçadinha aqui do primeiro ponto e já vou aqui no primeiro ponto da base redonda. Puxo e aqui eu fecho para ficar igual do outro lado. E aqui a gente começa a costurar. Então, vamos aqui nas argolinhas aqui, ó, pega a argolinha que tá na direção do ponto. Pega só a laçadinha de trás do ponto da base redonda e vai fazendo pontos baixos. Vai sempre pegando os pontos que estão na direção desse ponto aqui da base redonda, tá vendo? Você vai sempre catar os pontos que estão na mesma direção, pra fazer essa costura. Fechando com ponto baixíssimo. O ponto de cá.
a alcinha de lá, fecha com ponto baixíssimo. Então, nós vamos costurar todo esse outro lado aqui novamente, dessa maneira. Eu vou costurar aqui e volto com vocês quando chegar no final. Eu já finalizei aqui o fechamento da lateral dos dois lados, né? Fiz o acabamento dos dois lados. E ficou assim, a nossa bolsa, né? A lateral dela. Agora falta fazer a alça dela. Ela fica uma bolsa bem estruturada, mesmo não tendo nenhum tipo de tela, nada. Mas ela fica uma bolsa muito bem estruturada. Agora vamos fazer... Agora vamos fazer a alça para colocar na nossa bolsa. Para a alça da bolsa, nós vamos usar 88 centímetros de corrente. Nós vamos revestir essa corrente Nós vamos começar introduzindo a agulha aqui na argolinha da corrente. E vamos puxar a laçada do fio. E nós vamos trançando essa corrente. Vamos deixar essa ponta aqui para arrematar depois. Dessa maneira. Fazendo a trança entre as correntes. Nós vamos fazer assim por toda a corrente, ela vai ficar dessa maneira. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Aqui eu já trancei toda a alça. Agora eu vou usar essa argola articulada para fixar a alça na bolsa. A minha argola prateada acabou, eu só tenho essa aqui grafite, mas eu vou usar ela mesmo só para finalizar aqui para vocês. Aqui depois eu vou colocar a minha etiqueta, né? E esse é o resultado da nossa bolsa.